Então, a gente vê hoje igrejas inclusivas, a gente vê uma teologia mais liberal, pessoas que podem viver algo que não está escrito na palavra de Deus, é algo que eu bato um pouco de frente em relação à igreja inclusiva, com que Lana Holder diz, né, que Deus abençoa a união afetiva, só que ela não consegue mostrar onde está escrito essa questão de homem se unir como uma só carne com outro homem. Talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para ela é, e um bissexual vai ter que fazer uma escolha, né? Ou o gênero, né? Como é que funciona a questão de fornicação também? Fornicação é pecado e leva a pessoa à morte espiritual. Inclusive teve um vídeo dela esses dias de ela, não sei se ela estava sendo irônica ou se ela ficou maluca de vez. Ela foi irônica. Foi irônica, né? Foi irônica. Foi. Onde ela estava pregando para os héteros se converterem, né? Mudar essa mudança de vida. Porque essa teologia liberal está querendo ganhar espaço. Sim. E ela, como trouxe alguns cantores gospel para cantar na igreja dela, e outros teve uma posição divergente, como teve até aquele cantor, aquele cantor Leonardo, bem conhecido, Leonardo Gonçalves, né? Foi cantar na igreja dela, né? Foi. E a gente vê que a igreja está perdendo a sua essência, né? Está ficando tudo muito normatizado. Deus é amor, mas as pessoas estão esquecendo que Deus é juiz. Mas o Leonardo Gonçalves não é adventista? Ele é adventista, não sei muito bem. Adventista. Não sei muito bem de onde ele é, não. Não sei se mas a gente vê, por exemplo, Bruna Carla, ela teve um posicionamento claro com a palavra e ela respeitou. Ela disse, olha, eu só não vou lá porque é contra os meus princípios. Eu achei até engraçado que a pastora ela Sarashiva, né? Eu vi um vídeo dela falando assim, que uma pessoa falou, você iria cantar no casamento gay? Aí ela falou assim, olha, que ela é bem, né? Espontânea, né? Eu gosto muito dela. Ela falou, olha, se você quiser eu vou. Mas se eu for lá, eu vou começar a cantar, vou começar a orar, o povo vai começar a cair endemoniado. Você tem certeza que quer que eu vá nesse casamento? Porque quando eu começar a soltar as melodias e destravar as pessoas ali, vai todo mundo cair. Então, assim, mas assim, trazendo uma conclusão. Não existe na palavra um texto que una um homem com outro homem. E ainda não traz nenhum tipo de evangelho específico, trazendo algum tipo de doutrina de como seria esse casamento homoafetivo se fosse algo permissivo por Deus. E ainda assim, não haveria como uma continuação de família, ou seja, homem com homem não promove uma vida, né? Uma criança. Então, que tipo de aliança é essa que se eu quiser ser pai, eu vou precisar, enquanto homossexual casado com outro, ferir a aliança que eu fiz, né, para poder conseguir uma barriga de aluguel e usar o sêmen apenas de um dos dois para poder gerar essa criança e fazendo com a personalidade, com a questão sanguínea, com caráter, com fisionomia, detalhes de uma pessoa que não faz parte dessa aliança. Então, assim... Nem recebe o cromossomos da outra pessoa, só de um. Então, só vai receber da mãe que proveu a barriga de aluguel. Que não faz parte da aliança. Então, eu não entendo qual é essa teologia que a Lana Holder faz. Uma discrepância muito grande aí, é ilógico isso. Não, e assim, ela ainda trouxe uma afirmação que não era verdade, com César Cavalcante. Que ela trouxe ali, que no Levítico 18:22, quando fala, né, que o homem que deitar contra o homem, né, abominação. Só que o povo não entende. Quando a Bíblia fala abominação, não é só no termo homossexual. É qualquer ato sexual fora de um casamento ou algo que contraria a palavra de Deus, isso se torna abominável aos olhos de Deus. Então não é algo específico só homossexuais, mas tudo que contraria a palavra. Então, quando ela falou desse texto, ela quis colocar como sexo cultual, idolatria. Só que na prática religiosa, né? O sexo como religião ali, aquela prática... Só que o texto de Levíticos não trata de sexo cultual, mas sim de sacrifício mesmo, de crianças ao deus Moloque. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o César contrariou ela nesse sentido. Sim. Então, assim... Um debate muito bom, né? Não traz uma afirmação, não tem algo escrito na Bíblia em relação a isso. E eu uso o meu próprio testemunho, que assim, ela falou lá que Deus estava chamando ela para uma grande reforma. Ou seja, uma reforma da normatização da homossexualidade. Meu pai. Tá. Eu, enquanto homossexual, não tive influência de igreja, nem gostava de igreja e nem lia a Bíblia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, houve cura na minha vida, não no sentido da homossexualidade, porque homossexualidade não é doença. Mas uma depressão pesada não se some de um dia para o outro. Eu não comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Palavra de conhecimento e sabedoria, sem eu saber, eu já tinha tido quando eu aceitei Jesus em oração e comecei a falar coisas a respeito da vida das pessoas que eu nem sabia.
Comecei a sonhar com as pessoas, com coisa que eu não sabia, e acontecer na vida da pessoa. Meu Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Então, tudo que aconteceu na minha história se revela na palavra de Deus como verdade, nada contraria a palavra. Só que esse Deus que ela diz, ela não consegue provar na Bíblia dela que Deus tem uma ordenança no sentido do casamento. E o Deus que eu sigo, que se revela na palavra de Deus, falou comigo que era necessário eu abandonar a prática, que o problema não é você se entender gay, mas o ato sexual, seja quem for, fora do contexto de casamento entre homem ou mulher, que é a única coisa que tem escrito na palavra de Deus. Ninguém consegue achar um texto que Deus fala e ordene que dois homens se unam como uma só carne. Esse Deus falou para mim que era necessário deixar a prática, o ato sexual. Então, certo é que quando eu me converti, eu nem queria saber nada com mulher, mas Jesus fez a obra. E hoje eu tenho o maior desejo de querer casar, ter filhos e constituir família. Aí o ponto é, de qual Deus estamos falando? Um lado, Lana Holder, que não consegue provar na palavra que Deus ordenou essa reforma a ela, e eu que não tive influência de ninguém, mas que Deus falou comigo e era necessário deixar a prática. Meu Deus. Então, o Deus que eu sigo, que promoveu toda a cura, toda a libertação da morte espiritual minha, como todas as pessoas, é o Deus que falou que não compactua com que dois homens se relacionam sexualmente. E a própria Escritura é clara, né? Não, é claríssima, né? 1 Coríntios 6, além da Escritura, a tua experiência, Pastor, a experiência de muitos. 1 Coríntios 6,18, eles querem dizer que foi para aquela época. Só que 1 Coríntios 6,18, quando fala aqui, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que na tradução do grego que tem malakoi, né, que é os homens que se caracterizam como mulher e na formação sexual como mulher com homens que são acernocoitai, né, que são homens ativos, e que a palavra diz que na igreja de Corinto era uma igreja imoral, tanto como sociedade, mas que a graça de Deus, que é Cristo, mudou alguns deles que viviam essas práticas. O texto é muito claro, que homens foram mudados da homossexualidade como a condução que Deus ordenou eles serem. Ou seja, existiu ex-gays na época de Corinto. Sim. Então, eles querem excluir aquilo. 1 Timóteo 1,10 fala sobre, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27, e no Antigo Testamento, como Levítico 18, 22. Tem vários versículos que contrariam, mas ela não consegue apresentar um versículo que eles favorece, têm, né? Que favorece. O Essas máximo práticas. que eles se aproximam lá é de Mateus 19, acho que o último versículo, que Jesus fala ali, né? Que se ele nasceu assim, aceite como ele é, no sentido dos eunucos. Sim. Mas o eunuco era um homem formado, só que ele não tinha um sexo no ato de se relacionar, mas ele servia aos reis, e os reis queriam homens eunucos pelo fato de não cometer ato sexual com as rainhas ou com as princesas. Ou mandavam cortar também, mas eram servos. Então Jesus fala isso. Até porque o contexto é sobre casamento, né? Sim. E assim, aqueles que não têm... Mas assim, eles falam assim, mas Jesus nunca falou nada contra o homossexual, mas muito menos a favor. Então, para eu afirmar algo na palavra de Deus, que dois homens podem se unir, tem que estar escrito. O problema, até repreendi um amigo meu que está lá na igreja deles lá. Eu falei o seguinte, vem cá, ela está afirmando que tal coisa é permissível por Deus entre dois homens, não está escrito. Morrendo essas pessoas, onde essas pessoas vão estar? Meu Deus. Então, ela vai dar conta de tudo que ela está pregando que não está na palavra de Deus, e a palavra diz que vamos dar conta diante de Deus. Tiago 3, não queiram vocês ser mestres, também que vão ser julgados com mais rigor. Para eu afirmar algo de Deus, tem que estar na palavra. Fora disso, é heresia. Não existe. Então, eu sei da experiência que eu tive, do que Deus fala comigo, do que Deus me usa e das pessoas que eu tenho alcançado, né, através da minha vida. E que até um rapaz aqui de Campinas, amigo meu, falando meu testemunho para ele, Jesus falou com ele. Ele escolheu sozinho deixar a homossexualidade, se batizou a fazer um ano na fé. Hein? Então, a gente está falando de que Deus, né? Lana Holder, J.A., toda uma cultura que está sufocando a igreja. Teologia liberal, inclusiva, ativismo dentro da política. Esses inimigos são inimigos de dentro, né? As teologias, né, que estão aí, que são heréticas. Sim, sim. E tem um inimigo externo, né? Tem um inimigo externo. Pastores aderindo como igreja inclusiva. Inclusiva, né? E o que você acha das igrejas inclusivas, né? Lógico que você já falou sobre Lana Holder. Eu acabei falando meio que tudo, né? Eu acho que é uma seita. Né? É uma seita? Não tem como ter salvação ali na igreja inclusiva. Não, porque, pensa bem, como que se algo que é claramente pecado na palavra de Deus e preciso nascer de novo como uma nova criatura, né?
Como é que... Não tem como, né? Porque é o ponto. Eu não desejo que ninguém seja condenado. Na verdade, você fala assim, quando eu me posiciono e falo isso, é porque eu tenho convicção, Deus me usa e Deus tem trabalhado a minha vida de tal forma que trouxe essa verdade para mim. Eu não tenho como ficar calado. Então, assim, eu não quero ver nenhum amigo meu sendo condenado por heresia ou por desleixo de outras pessoas. A Bíblia fala, será que um cego pode conduzir o outro? Será que você que está na igreja inclusiva e Lana Road está indo para o penhasco, se ela for cair, tu não vai cair junto? Porque para eu afirmar uma coisa na palavra de Deus tem que estar escrito. Caso contrário, é anátema. Do que está em Gálatas, né? Ainda que um anjo do céu apareça e pregue um evangelho diferente do que vos prego. É anátema, é maldição para mim, que vou prestar conta perante Deus, e para as pessoas. Então, eu, Riquelmo, todo o meu argumento está na palavra de Deus, e eu tenho a convicção que eu chegar diante da presença de Deus, eu não fugi nada do que está escrito. Agora, o problema é ela. Aonde ela prova que o argumento dela está escrito e essas pessoas estão indo para onde? Mas também as igrejas inclusivas também estão crescendo. Não é somente aquelas que se dizem gays, igrejas gays. Mas há igrejas evangélicas que têm... É que as inclusivas agora quer abraçar todas as pessoas. Quer abraçar todas as pessoas. Tem igrejas que, por exemplo, que eram igrejas sérias, igrejas tradicionais, que estão mudando até esses pontos nas suas... É porque a teologia liberal está fazendo o quê? Não é mais o homem que tem que se converter ao evangelho, é o evangelho que tem que se adaptar às pessoas. Não, então, assim, se hoje tem essa militância e tudo, não, agora a homossexualidade não é mais pecado porque está escrito na palavra, mas precisamos adaptar ao homem. Então, isso é um grande erro, e a palavra fala sobre o esfriamento na fé que aconteceria nos últimos dias. Apostasia, né? Então, assim, alguém tem dúvida que Jesus está voltando? Mateus 24 fala ali que nação se levantaria contra a nação, haveria fomes e pestes, e quando se falar de paz, viria o grande mal. Lucas 17 também fala sobre os 3 pontos da volta de Jesus, né, os sinais. Que o comer e beber no versículo 26... Como nos dias de Noé, né? 26, 17. Que comer e beber está atrelado a um estilo de vida hedonista, vida centralizada no próprio prazer. O segundo, casar-se e dar-se em casamento. Pessoas que iriam se casar, divorciar e casar de novo. Divórcio seria constante, até... Dentro da igreja a gente vê esses casos. E, como nos dias de Ló, a homossexualidade seria algo constante na volta de Jesus. Então, a gente vê uma divergência clara da palavra em relação à homossexualidade em condição de ato sexual. Mas qualquer homossexual é possível alcançar a salvação se ele se arrepender, reconhecer que ele é um pecador e que necessita de salvação e que Cristo é o Senhor da vida dele e que ele ressuscitou, né, dos mortos e que está sentado ao lado direito de Deus Pai. Então, assim, a gente está vendo que o inimigo está fazendo um cerco para apagar o verdadeiro propósito do evangelho. Né? Até os pregadores hoje estão mais voltados a um evangelho mais conveniente, mais de autoajuda, mas não pregam palavras simples que deveriam ser pregadas, como João capítulo 3, sobre o novo nascimento, ou Ezequiel, capítulo 11, versículo 17, que fala sobre o novo coração, que esses 2 textos estão interligados. Que se eu não tiver um coração de carne e remover o meu de pedra, eu não me adaptarei no reino dos céus e eu não serei salvo. É muito profundo. Certo. E as pessoas hoje não querem pregar a verdade. Não querem, né? Para querer, de alguma forma, aderir pessoas, né? Encher as igrejas, estão amenizando aí a mensagem do evangelho, né, do juízo de Deus, do arrependimento. Mas eu acho que o problema disso é assim, eu quero, sei lá, ter agenda, eu quero agradar as pessoas, mas o problema é, e quando essas pessoas não entram lá em cima? E quando eu for prestar conta com o maior interessado? Sim, aí fica estreito. Prefiro falar a verdade, Aí não tem um ponto de correr, né? Prefiro falar a verdade, prefiro ter pouca agenda, prefiro fazer a diferença do jeito que Deus está me usando, do que me mover o evangelho por algum tipo de interesse, pregar o que as pessoas querem escutar e não viver o verdadeiro propósito de Jesus, né, na Terra. Não tem como ser um pregador popular, né? Não. Quer te fazer uma pergunta? Você já ganhou alguma alma para Jesus depois da sua conversão? O meu amigo lá, que eu te falei, que é daqui de Campinas, que ele, através da minha vida, ele buscou a igreja, se converteu e hoje está na igreja há fazer 1 ano. E você não sabe assim, a quantidade de testemunho de rapazes que vê o meu conteúdo nas redes sociais, mandando mensagem dizendo que deixou o outro marido, porque depois do meu vídeo viu que Deus falou com ele, ele voltou para a igreja.
e pessoas mandando mensagem pedindo ajuda. Então, assim, nas redes sociais, Jesus está fazendo mover. Tem aqueles que você nem sabe também, né? Que se converteu, ouvindo uma pregação sua, seu testemunho. Eu fui para Natal um tempo desse, aí eu fui visitar uma vizinha minha, e ela disse que vendo os meus vídeos, ela é católica, né? Olha só. Ela disse, nossa, você fala tão bonito que agora eu fico até com vontade na igreja protestante. Não, e aí ainda mais. Ela falou assim, e tem uma menina que é lésbica de uma outra cidade do interior, que estava vendo seus vídeos e parece que ela se endireitou agora, está buscando a igreja. Eu falei, olha, como que Jesus foi levar meu vídeo lá no interior para arrumar a menina lá, né? E assim, a glória é dele, né? Porque assim... É só instrumento, né? Só somos instrumento. Exatamente. Então, isso é amor. O amor é você pregar a verdade, é o que move as pessoas e é o Espírito Santo que capacita as pessoas a deixar tais práticas. Tá vendo que eu aqui em Campinas, São Paulo, uma moça lá do Nordeste, lá do interiorzinho, viu meu vídeo, Deus falou com ela e ela se moveu ao evangelho e negar a prática do que ela estava vivendo. E aí chega o ponto que me agarrou, né? Qual Deus estamos falando aqui? Porque a Bíblia fala de dois senhores. Se tentar se adaptar um com o outro, um vai aborrecer o outro. Então, a quem eu estou servindo? Depois da sua conversão, você teve algum preconceito? Algum tipo de preconceito? Não diria sofreu, né? Não, na verdade, assim, alguns amigos se afastaram de mim, né? Depois que eu me converti. E, enfim, como dizem, Jesus passa uma vassoura, né? Quando a gente se converte. Mas assim, enquanto outros se afastaram, muitos outros que eu conhecia, mas que nunca falaram comigo, mandaram mensagem para mim, dando glória a Deus, dando parabéns para mim, dizendo assim, que orasse pela vida deles, que acreditava que um deles também poderia mudar. Olha só. Eu achei muito forte isso. Que bênção, hein? Né? Viva a homossexualidade. Primeiro, a vida de vocês é importante para Deus. Quando a Bíblia diz que um pecador se arrepende, é motivo de festa no céu. Todos nós somos pecadores e carecemos de salvação. Então, independente do que você viva hoje, vá para a igreja, dobre o seu joelho, ora a Jesus Cristo, busque a palavra, embora que a Bíblia divirja um pouco da sua realidade, a salvação é oferecida a todas as pessoas. Sim. Para todo que nele crê, se arrepender, buscar uma vida. E quando fala de buscar essa vida, é algo movido pelo próprio Espírito Santo, ou seja, vai ser algo da sua própria vontade pessoal de deixar tais coisas na sua vida, não só a questão de homossexualidade e outras coisas, mas que o Espírito Santo vai te mover a viver o propósito de Deus na sua vida. Então, embora que haja essa divergência, todo homossexual ele deve estar na igreja. Sim. Né? Buscar a palavra de Deus, porque somente a palavra que transforma as pessoas. Então, a vida de vocês é importante, busque ao Senhor e maiores são os planos que Ele tem na tua vida. Jeremias 33 diz que clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu recebi essa palavra. Eu posso dizer que eu fui o mais julgado pela sociedade, porque eu me vestia de mulher, era drag queen. E fui muito julgado também no mundo gay, que não é um mundo fácil, não. Porém, o único que teve misericórdia e alcançou minha vida por Ele mesmo foi Jesus. Glória a Deus. Então foi Jesus que, clamei por Ele, Ele veio a mim, transformou minha vida, curou minhas feridas do passado, me trouxe para a igreja me dando um propósito de hoje poder acolher e conversar com outros homossexuais que precisam de ajuda e eles têm esse travamento de tentar se comunicar com a igreja por medo de sofrer algum tipo de preconceito. Então, se você é homossexual e precisa de algum tipo de ajuda, me chama nas redes sociais, né? Meu nome é Riquelmo Araújo, está no Instagram, no YouTube também é Riquelmo Araújo. Meu telefone é 19 9742 35994. Tanto você que seja homossexual ou você que seja pai, que muitos pais também me chamam, que precisam de ajuda. E de alguma forma, se vocês também quiserem me chamar para ir na sua igreja, de trazer algum tipo de palavra, me chamem, me ajudem nesse ministério, que eu sei que é um ministério bem trabalhoso. Que eu convido o Riquelmo, hein? Além de ser um bom pregador, tem conhecimento da palavra. Você é seminarista também, né? Seminarista também. Está estudando para ser um pregador do Evangelho. Então, gente, convide o Riquelmo, tá bom? Amém.